Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante e vamos falar do céu da semana, referente a essa entrada aí de Netuno, né, em Áries, que entrou no domingo, né, basicamente. Então a gente vai falar o céu da semana para a gente ter uma ideia aí das energias. Então vamos lá, com o Sol em conjunto aí com o meio do céu, né? Tem muitos planetas ali. Aliás, a Vênus está muito exigida essa semana. Então a gente vê aí uma boa chance referente ao alcance daquilo que eu quero, enxergar aquilo que eu quero no campo profissional, né? Então, um certo brilho pessoal, né? Algo que você queira ter um certo destaque ali da sua profissão escolhida, né? Mas tem que estar muito claro para a gente essa profissão escolhida, né? Aquilo que a gente está fazendo referente à nossa carreira, tá bom? Então, quando a gente tem esse sol aí no meio do céu, é muito bom para trabalhos que tragam notoriedade, que tragam destaque, tá bom? Aí a gente vê também Mercúrio em conjunção com a Vênus, né? Então é muito bom para esse campo profissional, por exemplo, quando a gente quer falar sobre um determinado assunto ali, a gente vai ter uma forma mais amável de falar com as pessoas, no lado mais positivo, tá bom? Então é interessante para assuntos artísticos, né? Bom também para diálogos com irmãos, parentes, vizinhos, pessoas do seu convívio ali. Também bom para a parte dos relacionamentos afetivos. A gente vê também Mercúrio, olha, Mercúrio e a Vênus está muito exigida, tem muita coisa relacionada a Mercúrio e Vênus essa semana, tá bom? Mercúrio em trígono com Marte, aqui a gente vai estar com a mente ágil, alerta, com raciocínio, destreza manual, habilidade para colocar as ideias e as coisas em prática. Então convém não ficar parado, né? Convém a gente colocar em ações aí que a gente tenha o lado mais produtivo, bom também para a prática de esportes, tá bom? Aqui a pessoa pode estar mais assim agitada no sentido de correr em trânsitos, tá bom? De a pessoa querer estar muito acelerada, esse Mercúrio em trígono com Marte, tá bom? Aí Mercúrio também está em conjunção com Saturno, né? Então, aqui o que a gente pode ver, né? Aqui a gente, quem está numa situação aí que já não está muito positiva relacionada a alguma situação, a pessoa fica mais presa ao negativismo. Então, ela já vinha vindo com aquela energia e começa a não enxergar o lado bom das coisas, né? É aquela coisa, a gente começa a enxergar o copo meio vazio e não meio cheio, né? Então aqui é interessante para a gente buscar um certo otimismo nas coisas, né? Não se prender muito ao negativismo, né? Então é bom para estudar de maneira mais séria, né? De maneira mais concentrada, né? Aqui também é para negócios também. Aqui a gente só faz negócios, só faz o trâmite que realmente estiver muito seguro de uma situação. Eu tenho certeza de uma situação, então eu vou comprar e vender, né? Relacionado aos negócios. Se eu tiver muita certeza, bem pé no chão, então isso é muito bom. Então, quando a gente pode ver, a gente tem bastante aspectos aqui, tá? Mercúrio com a Vênus, Mercúrio com Marte, Mercúrio com Saturno, depois a gente tem Mercúrio com Netuno, né? Então, aqui, esse Mercúrio com Netuno, a gente pode estar um pouco com a mente confusa, né? Embora a gente tenha um lado bem assim, inteligente, de forma produtiva, é interessante, sim, mas a gente pode estar um pouco distraído. Então é muito bom para esse lado quem trabalha com a arte, né? Quem tem essa parte que tem o lado mais lúdico, o lado mais colorido, não tão racional, né? Porque a gente vai estar uma mente que é Mercúrio com Netuno. Então a energia está muito mais para o campo artístico. Vale lembrar que a gente também tem esse Mercúrio com a Vênus, tá bom? Que já traz essa tônica aí. Aí a gente tem Mercúrio fazendo uma quadratura com ascendente, né? Então, realmente, mais uma vez, a gente pode ficar dispersivos nas nossas ações, dificuldade em se manter concentrado, tá bom? Aqui também relacionado a estafas, né? A gente fica mais inquieto, agitado, né? Então, relacionado a se tem alguma viagem, por exemplo, que a gente já está marcada,
ter muita cautela com horário, com atrasos, com essas coisas, né? Porque no que se refere ao ascendente somos nós. E Mercúrio fala sobre esses assuntos, né? Essas locomoções do dia a dia, né? Como a gente fala, quando a gente se movimenta, referente à escrita, e-mails, à comunicação em geral, compra e venda, e relacionado mercadorias de trâmite de correio, por exemplo, de transportes, de ir e vir, que relaciona a compra e venda, tá bom? A gente tem um aspecto muito interessante aqui da Vênus em trígono com Marte, né? Então aqui você vê o céu astrológico, é uma simbiose, não tem como dizer, olha, é isso. Então são energias que são fluídas e como a gente vai se conectar. E a diferença entre elas é como nós reagimos a essa energia, né? Não é que o planeta vai determinar, vai acontecer isso. Não. A energia, elas têm, por exemplo, muitas conexões com a Vênus, com Mercúrio, ao mesmo tempo em paralelo com outras energias. Então, as energias fluídas e energias mais, como que eu posso dizer, mais presas ali, né? Não tão favoráveis. Mas como nós vamos reagir a esta energia, né? Vênus em conjunto com Netuno, aqui a gente pode ter uma certa ilusão relacionada à qualidade daquilo que nós estimamos, né? Daquilo que nós valorizamos demais. A gente acaba tendo alguma desilusão, uma sedução exagerada nas coisas, né? A gente acaba meio que apelando demais, né? Então a gente pode ter uma hiperestima daquilo que nós queremos, né? Então, mais uma vez, né? A Vênus fala de tudo que nós temos que nós no campo material, no campo do desejo, tá bom? Então a gente tem essa hipervalorização relacionada a essa Vênus, tá bom? Vênus também está em quadratura com ascendente, né? Então, cuidado com exageros aí na vida social, né? Um pouco de indolência, de preguiça. A gente pode gastar muito dinheiro descontrolado, relacionado aos desejos, né? A vida afetiva também um pouco iludida, né? Então, a gente hipervalorizar demais, né? A gente colocar o óculos da lente cor-de-rosa e só olhar e não olhar aquilo que é real, é meio que um pouco de ilusão, tá bom? A gente tem que prestar atenção a isso. Aí a gente vê Marte em trígono com Saturno, aqui é muito bom para capacidade, determinação ao trabalho, né? Então aqui é muito interessante relacionado às práticas, né? Aquilo que eu preciso executar, né? Aquilo que realmente eu preciso finalizar, que eu preciso colocar uma certa excelência relacionado ao trabalho, uma certa energia, força, coragem, né? Marte em trígono, um bom aspecto com Saturno, tá bom? O que mais que a gente vê aqui? Então, esse trânsito de Marte com Saturno, e também a gente vai ter Marte com Urano, também em bom aspecto, em sextil, aqui é muito bom para trabalho mesmo, de audácia, de coragem, de tudo aquilo que eu preciso progredir, tá bom? Então, eu quero, por exemplo, colocar uma força, um ímpeto ali, uma garra para realmente conquistar aquilo que eu desejo, tá bom? E pode pintar oportunidades aí relacionado ao campo do trabalho. Marte em trígono com Netuno, aqui é muito bom relacionado à inspiração, idealismo, né? Energia psíquica, muito bom. Para impulsos, por exemplo, de motivação, né? Aqui os assuntos místicos e esotéricos com satisfação. Aqui é muito bom para ajudar as pessoas, né? Então, a cura, quem trabalha no campo da cura, por exemplo, quem trabalha no campo do intangível, né? Porque quando a gente fala de Netuno, a gente é uma energia que não se toca, é uma energia, ela é transcendental, com Marte ali, então a gente tem um certo idealismo, né? Um impulso para motivar esses estudos, por exemplo, relacionado ao místico esotérico, algo relacionado à mão na massa, uma certa força, um ímpeto para conseguir aquilo que eu preciso relacionado ao campo lúdico, seja ele da cura, seja ele do esotérico, seja da arte também, Netuno a gente fala sobre a arte, né? Então tá muito bom essa semana quem trabalha no campo
daquilo que é intangível, né? Muita energia em Netuno, muita energia em Vênus e muita energia em Mercúrio. Aqui a gente pode ficar muito entregue aos pressentimentos, né? Então aqui a gente pode se sentir um pouco deprimido, né? Como que a gente tá lidando no dia a dia com os nossos sonhos, é meio frustrado, é meio que a gente vê com Saturno uma realidade dura, talvez um sonho que a gente não está conseguindo realizar por alguns bloqueios ali. Né? Seja bloqueios que acontecem do dia a dia mesmo, que aparece pra gente solucionar, meio que uma pedra na frente, né? Porque a gente está falando de Saturno, um obstáculo relacionado ao nosso sonho mais sutil, né? Porque a gente sempre tem um sonho, né? Então a gente vê aí que está sendo um pouco impedido de realizar esses sonhos, né? Então a gente não pode se cair no pessimismo, né? Relacionado a isso, procurar a felicidade de qualquer outra coisa, né? Se a gente vê que não está conseguindo realizar determinados sonhos e desejos, não vamos desistir, né? A gente tem que ter saídas ali, vou me preparar melhor, não está acontecendo da realização exatamente porque não está pronto. Saturno, quando entra na jogada, ele às vezes ele segura porque não temos a excelência naquele campo, naquele assunto. Então precisamos nos preparar mais, né? Saturno fala, olha, eu quero que você seja muito bom naquilo. Saturno ele não libera, por exemplo, uma vitória para amadores, e sim para profissionais, aquilo que a gente tem certeza, que a gente está com um solo firme ali, e não aquela coisa muito rasa, né? Então, com Saturno tem que provar, tem que realmente ter a excelência naquilo que eu quero fazer e executar, tá bom? Por isso que às vezes entra essa pedra na frente, impedindo os nossos sonhos ali, porque precisamos nos preparar melhor para assim, né? Quando Deus Altíssimo liberar, quando a gente tem tudo aquilo que já foi feito, todo o trabalho executado e o nosso destino que se abre as portas, tá bom? Mas acaba tendo essa frustração. Então a gente tem que sempre olhar aí, se não tá pronto, se não liberou, se não eu consegui, é porque eu não tive o merecimento. Então eu não estou pronta para determinada situação, tá bom? Aqui também pode falar sobre resistência física, um esgotamento também, tá bom? Lutando por uma coisa que talvez não está não está fluido, né? Então é interessante isso. Saturno sempre quando tem Saturno conjunto a Netuno, Saturno em quadratura com ascendente, então realmente precisamos nos preparar e ter paciência para o momento certo de agir, tá bom? Aí a gente vê Netuno em quadratura com ascendente, aqui é muita mediunidade, tá bom? Uma pessoa, por exemplo, a gente vai se sentir muito influenciável pelas emanações, né, do ambiente, né? A gente tá com uma energia muito forte aí relacionada a Netuno, então aonde a gente se conecta, com quem que a gente fala, cuidado com ilusões, né, com, por exemplo, acordos, contratos, a pessoa fala uma coisa, depois é outra, não é bem aquilo que estava. A gente tem que tentar procurar um objetivo realista, tá bom? Relacionado a isso e doenças contagiosas, intoxicação. Então, coisas que a gente não vê, vírus, coisas que a gente não sabe da onde. Então, a pessoa ali lave as mãos, tenha certa higiene, não tenha tanto contato com aglomerações, por exemplo, por conta desse Netuno muito forte aí relacionado a doenças contagiosas em geral, tá bom? Aí a gente vê Netuno em meio do céu. Nossa, Netuno, eu tô impressionada com o Netuno, tá fazendo muito aspecto. Mercúrio e a Vênus, realmente, Saturno também, são os mesmos pontos ainda, né? Os mesmos pontos, só que às vezes com divergência, né? Então, às vezes a gente está falando coisas positivas de Netuno, depois a gente já vê uma coisa mais negativa, né? Coisas positivas a Vênus, depois negativas a Vênus. Então, o céu está muito misto, né? Como que nós vamos se conectar também a essas energias? Então, aqui a gente tem que ter muita clareza relacionada à nossa carreira, tá? Então, a gente tem que saber aí, para não ter uma certa ilusão relacionado à minha posição social, aquilo que eu escolhi,
né? Então, realmente descobrir se a minha vocação está adequada, se é isso que eu quero, tá bom? Então, às vezes a gente vai tocando a vida de um jeito que a gente vai fazendo o que dá. Netuno em conjunção com o meio do céu. Então, aqui é interessante para a gente ter clareza daquilo que nós estamos fazendo relacionado ao trabalho. Então, por exemplo, certas confusões, certas ilusões relacionado à carreira, o que realmente eu me conecto, qual é o meu talento verdadeiro, né? Até fazer um balanço referente, descobrir a nossa vocação, se está clara para a gente, se é realmente aquilo que a gente quer e fazer concretizar isso, tá bom? Tanto que a gente tem aí também aspectos de Saturno em conjunção com Netuno. Então a gente tem que realmente saber aquilo que nós queremos, né? E com certo sacrifício, porque tudo que tem Saturno tem um certo sacrifício ali, dedicação dura e árdua, tá bom? Então a gente tem que realmente saber o que nós estamos fazendo, tá? Não se iludir, relacionado à carreira e trabalho, tá bom? Então, realmente o céu da semana tá muito misto, tem aspectos bem intensos aí, muitos aspectos com Netuno, Saturno, Marte, Vênus, e a gente vê também Mercúrio. Então a gente tem praticamente aí todos os planetas astrológicos aí na casa de Áries e na casa de Peixes, tá bom? Então, o céu astrológico tem bastante movimento relacionado aí à casa 10, à casa 9, né, a casa 11, né? A casa 11 a gente fala de projetos, a gente fala de grupos, a gente fala de amigos, né? Então a gente vê aqui essa casa 10 bastante o sol ali, que é, né, a gente tem Mercúrio relacionado a peixes, a gente tem a Vênus relacionado a peixes, a gente vê eixo nodal norte também em peixes e a gente vê Saturno em peixes. Depois a gente vê meio do céu em Áries, Sol em Áries, Netuno em Áries e Quiron em Áries. Então a gente vê esse céu astrológico muito misto, com bastante ênfase relacionado ao que eu quero realmente da minha vida, minha filosofia de vida, onde eu quero chegar, se eu tô só em um devaneio, não estou conseguindo concretizar essas coisas. A gente vê Saturno aqui, por exemplo, eu preciso concretizar esse sonho, eu tenho que ir em busca, né, concreta realmente daquilo que eu desejo, né? Então a gente vê também relacionado à carreira, muito movimento relacionado à carreira, o que eu quero, onde eu vou chegar, tá bom? E relacionado a projetos também, que é a casa 11 de Aquário, tá bom? E essa expansão aqui de Júpiter, né? A gente vê esse Júpiter de casa 12, por exemplo, expandir aquilo que está, por exemplo, oculto, que está guardado na gaveta. Eu preciso colocar para fora aquilo que está escondido, um talento que eu tenho, né? Algo que eu quero realizar, algo que eu tenho no meu inconsciente, algo que eu preciso trazer à luz. A casa 12 é uma casa mais oculta, mais escondida. Então, expandir realmente, de fato, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho como conexão ali guardadinho. E precisa vir à luz, precisa vir para fora este talento expandir, tá bom? Então, vale aqui também a parte da comunicação, troque ideias, converse com pessoas, faça cursos, estude o que eu posso melhorar, como que eu posso fazer para chegar lá. Eu não estou contente com a minha vida agora, então como que eu posso fazer para melhorar, né? Então, não cair nesse pessimismo, né? Que a gente fala sempre a mesma coisa. A gente tem o poder, sim, de mudar a nossa realidade, tá bom? Com fé. Tá? Quando a gente fala de Júpiter, a gente fala da fé também, tá bom? Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa seu like para ajudar o canal a crescer. E comente o que você achou desse vídeo e se você tem alguma sugestão, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau.